Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, liberdade para evoluir. Olá, aqui quem fala é o Bernardinho. No esporte e nos negócios, basta uma escolha errada para acabar em derrota. Para vencer, vai de Sankia, o ERP mais flexível do mercado. Sankia, liberdade para evoluir. Os Jogos Olímpicos estão aí, batendo a nossa porta. A partir de sexta-feira, lá em Paris, 10 mil atletas de 200 países vão competir por medalhas de ouro, prata e bronze em 45 modalidades esportivas. É o maior espetáculo esportivo da Terra. E o tênis, é claro, está inserido nesse programa olímpico tão especial que costuma reunir os melhores atletas do planeta. Por isso, o podcast Tênis Brasil da semana vai focar na história do tênis olímpico, né? Em quantas curiosidades, em quantos heróis marcaram esses anos todos em que o tênis figurou no calendário. Antes de tudo, é bom situar, né? As Olimpíadas modernas elas foram idealizadas pelo pedagogo e esportista francês Pierre de Coubertin, muito em cima de escavações arqueológicas que estavam sendo feitas na cidade grega de Olímpia. Essas escavações tiveram auge entre 1875 e 1881 e inspiraram, né, esse legado grego para recuperar os esportes que eram uma competição muito importante para a Grécia Antiga, né, essa reunião de esportes num celeiro só. E inspirado em tudo isso, o Comitê Olímpico Internacional, que foi criado em 1894, decide então retomar essa ideologia grega e fazer as Olimpíadas chamadas modernas, ou seja, do século XIX. Entanto, em 1894, houve essa reunião do COI e ficou definido que 9 modalidades esportivas seriam chamadas para integrar essas primeiras Olimpíadas modernas lá em Atenas. E o tênis, é claro, foi escolhido porque ele já era um grande sucesso na Europa. Em 1896, portanto, o tênis realiza seu primeiro torneio olímpico lá em Atenas, sob quadra de grama. E apenas homens puderam competir, né? Não foi aberta às mulheres. A primeira coisa curiosa sobre isso é qual foi o sistema que eles criaram para disputar o campeonato, né? Então eles dividiram os participantes em 4 grupos, fizeram o chamado round robin, né? O todos contra todos dentro desses grupos, e cada campeão avançou para a semifinal, né? Então é uma coisa meio parecida ali com o que a gente hoje tem nos Masters, né? No Masters masculino e feminino. E o campeão, gente, o campeão foi o John Plus Boland. Esse cara, e acreditem vocês, ele estava de férias em Atenas. Ele estava passeando, ele foi visitar um amigo dele, um nome bem maluco o nome dele, Terássevolos Manos. E esse rapaz ele era membro do comitê organizador dessa primeira Olimpíada. E aí ele convida o Boland para competir. Né? O Boland não tinha ido lá para isso, mas ele convida, ele sabia que o Boland jogava tênis, convida ele para competir. O Boland topa a ideia e acaba ganhando não só o torneio de simples, como também o torneio de duplas. Né? Olha só, ele sai duplamente coroado lá de Atenas. E curioso, né? Ele era um irlandês, nascido em Dublin, ele fez carreira política, ele também foi um educador, e quando ele foi ao pódio, se içou a bandeira da Grã-Bretanha. Ele falou, opa, para aí, não é essa, e exigiu que fosse hasteada a bandeira da Irlanda no lugar da Grã-Bretanha. Em seguida, a gente vai para os Jogos Olímpicos de Paris, né? lá 1900, né? Lá tantos anos atrás, Paris realizando sua primeira Olimpíada. Obviamente, Roland Garros não existia ainda. Roland Garros, vocês sabem, foi criado em 1928, muito tempo depois. Portanto, essa Olimpíada de Paris ainda não contava nem sequer com um grande estádio. E aí sim, acontece a primeira competição para as mulheres. A Charlotte Cooper, de 29 anos, uma britânica, se tornou a primeira mulher a ser campeã olímpica de qualquer modalidade esportiva. Né? Então o tênis tem esse peso histórico também dentro dos Jogos Olímpicos. Né? A Cooper ela ganhou 5 Wimbledon na sua carreira, entre 1895 e 1908. Né? E, aliás, uma senhora que viveu até os 96 anos, uma excelente atleta, né? E ela teve uma longevidade muito grande na sua vida. E outra coisa bem curiosa que aconteceu ali foi
a participação de outros dois britânicos, ingleses, que também eram muito famosos à época, jogavam sempre muito bem em Wimbledon, tinham grandes títulos no tênis internacional, o Reggie e o Hugh Doherty. Vocês vão lembrar bem disso, vocês olharem ali a lista de Wimbledon, ele sempre aparece por ali. O que acontece? Quando chegou na semifinal, o Reggie tinha que enfrentar o Hugh. E aí ele falou assim, não vou enfrentar o meu irmão. Ele abriu mão de jogar a semifinal. O Hugh se classificou direto para a final, ganhou o campeonato e, curiosamente, ainda ganhou um prêmio em dinheiro. Olha só, em 1900, lá, toda aquela... Depois vocês vão lembrar que houve toda aquela briga em relação à questão da profissionalização do tênis, mas em 1900, no torneio olímpico de 1900, o Hugh ganhou 1.500 francos de prêmio, né? E depois os dois se juntam também para ganhar a dupla. E, aliás, ganham também a dupla mista, né? O Red depois ainda ganha a dupla mista justamente com a Charlotte Cooper. Em 1904, as Olimpíadas se mudam então para St. Louis, nos Estados Unidos, primeira vez que ela chega ao território norte-americano. E em 1908, ela volta a Londres. O que é curioso em relação a essas duas Olimpíadas é que o tênis teve competições indoor e outdoor valendo medalhas separadamente. Então havia uma competição de quadra coberta e uma competição de quadra descoberta. Outra coisa muito curiosa é que o Jeu de Paume, que na verdade naquele momento já era conhecido como tênis real, né? O Jeu de Paume era originalmente surgiu geralmente na França, que teria dado origem ao tênis. Depois, quando os ingleses adaptam de certa forma o jogo para eles, então vira o tênis real, porque era disputado nos castelos e tal, que vocês sabem. Portanto, o tênis real, o Jeu de Paume, foi oficialmente um esporte olímpico em 1908, lá em Londres. Em 1912, os Jogos Olímpicos se mudam para Estocolmo, na Suécia. Novamente, ele tem uma chave indoor para as mulheres, ele teve uma chave outdoor, né, externa, e uma indoor para as mulheres, e as mistas também foram disputadas indoor. A coisa curiosa e importante até, porque depois vamos ver para frente por que ela é tão importante, é que nesse calendário de 1912, os Jogos Olímpicos eles bateram na mesma data que o Wimbledon. E o que aconteceu? Os melhores decidiram jogar o Wimbledon e não foram para Estocolmo. Um caso muito curioso acontece em Estocolmo, nesse ano de 1912, com o britânico Richard Williams. Esse Richard Williams, ele foi um sobrevivente do Titanic. O navio britânico que afundou rumo a Nova York, né? Vocês sabem, suponho muito bem a história. Ele foi um dos sobreviventes e ele chegou a ficar 6 horas congelando na água fria até conseguir ser resgatado. Ele perdeu o pai nessa viagem e ele ficou lá congelando até conseguir ser resgatado. E quando ele consegue chegar em terra, os médicos sugerem amputar as pernas dele, temendo que ele teria um problema de gangrena. Ele tinha então 21 anos, só que aí ele diz que não, que ele se recusava a perder as pernas, que ele preferia tentar ainda se recuperar, e olha, ele se recupera realmente. Tanto ele se recupera que naquele ano, 1912, ele ainda ganha a dupla mista no US Open, era o nacional americano, né? Hoje o US Open, e em 1914 ele é campeão do US Open de simples, se torna então um grande nome, né, do tênis na época, e lá em 1912, portanto bem depois, 10 anos depois, ele compete pela primeira vez nas Olimpíadas, né? E olha só que coisa incrível, durante a competição, na semifinal, ele torce o tornozelo. E ele estava jogando a final de duplas mistas com a Hansel Whitman. Só que aí a Hansel falou para ele assim, olha, não vamos abandonar, fica em quadra, fica só na rede, eu cubro o resto da quadra. E não é que os dois ganharam o campeonato? 6-2, 6-3 na final. 1920, o tênis olímpico chega a Antuérpia. E aí tem uma grande estrela chamada Suzanne Lenglen, o maior nome do tênis nesse primeiro ciclo amador do tênis, inclusive entre os homens. Suzanne Lenglen foi um marco na história do tênis, né, por todos os motivos do mundo. E ela ganha a medalha de ouro perdendo só 4 games, eu falei. 4 games na chave de simples, ela ainda ganha também as mistas e é bronze nas duplas. A Lenglen foi a primeira mulher a ganhar o Wimbledon por 3 vezes, e é curioso você saber dela que ela foi ensinada. Quem ensinou tênis para ela foi o pai dela, que era dono de uma companhia de ônibus lá em Paris.
Portanto, nós chegamos às Olimpíadas de 1924, novamente lá em Paris, e desta vez a Suzanne Lenglen decidiu não competir. Ela já estava praticamente se profissionalizando, ela tinha muitas propostas, e ela abre mão, e quem ganha o título é a Helen Wills. Helen Wills, que depois vai fazer uma carreira extraordinária, ganhar 8 vezes o Wimbledon e 7 vezes os Estados Unidos, virou uma das maiores tenistas de todos os tempos, né? E também curioso, em 1924, é que novamente o Jeu de Paume tênis real, ele é disputado, só que desta vez como esporte de demonstração. Mas toda essa era espetacular, amadora, tão romântica do tênis nesses primeiros anos olímpicos, acaba tendo um revés em 1928. Porque o Comitê Olímpico Internacional faz uma reunião em Amsterdã em julho, portanto pouco antes das Olimpíadas, e não consegue um consenso, entra definitivamente em conflito com a Federação Internacional de Tênis. Tudo ali estava em torno dessa questão do profissionalismo. Por isso que eu falei para vocês lembrarem lá daquele cara que recebeu o prêmio lá atrás, e a própria Suzanne Lenglen, que também já estava se tornando profissional. O que era ser profissional naquela época? Era você fazer um contrato para fazer jogos de exibição. Isso era ser profissional. Você assinava o contrato e começava a jogar jogos ou torneios de exibição. Então, obviamente que os melhores tenistas eram procurados para isso. E essa definição, difícil definição que eles achavam entre o que era profissional e o que era amador, acaba sendo um conflito não resolvido entre as duas entidades, e o tênis, portanto, ele acaba banido dos Jogos de 1928, não é disputado. Existe uma corrente, existe uma controvérsia aí, de que, na verdade, quem influenciou muito a saída do tênis dos Jogos Olímpicos foi o All England Club, o dono de Wimbledon, aquele que organiza o Wimbledon, que era e é o mais importante torneio de tênis de todos os tempos. Por quê? Porque o Wimbledon não queria concorrência. Vocês lembram lá, datas muito próximas ou até um torneio que coincidiu com o Wimbledon. E por não querer essa concorrência com as Olimpíadas de 4 em 4 anos, o Wimbledon teria forçado a barra para tirar o torneio olímpico do calendário. Isso é um boato, não é uma história confirmada, mas se fala muito sobre isso. Aí ficou, né? O tênis continuou sendo um importante esporte internacional, já havia essa divisão muito grande entre profissionais e amadores. A própria Federação Internacional proíbe os profissionais, ou seja, aqueles que tinham contratos assinados de exibição, de disputar os Grand Slam, né? Vocês conhecem bem essa história, e poucas vezes se conversou para conseguir voltar o tênis para o calendário olímpico, né? Há uma reunião em 1956 que não dá certo. Olha só, se desse certo em 56, a Maricel Bueno certamente teria chance de ter jogado. A Maricel vai surgir como uma grande estrela em 59, né? Poderia, por exemplo, ter disputado a Olimpíada de Roma. Inclusive ela ganha a Aberta da Itália por 3 vezes, ela seria uma favorita em Roma, ou quem sabe em 64, lá em Tóquio, quer dizer, uma grande chance, mas não houve acordo algum e o tênis continuou afastado. Há depois uma nova conversa e finalmente se admite que ele entre como esporte de demonstração nas Olimpíadas do México, que foram realizadas em 1968. Mas o que aconteceu? Obviamente o México nunca foi um grande celeiro para o tênis, o tênis não era um esporte extremamente importante. E o que se viu foi um torneio bastante esvaziado em termos de público, né? Quase pouca gente foi assistir o tênis do México. E isso novamente provocou um desinteresse do Comitê Olímpico Internacional de recolocar o tênis. Por fim, há uma nova investida, o tênis faz uma demonstração em 1984 lá em Los Angeles, aí sim é importante, porque o tênis sempre foi um esporte de muito peso nos Estados Unidos. E aí acontece exatamente o que era previsível. O tênis lota as arquibancadas de 1984, vocês lembram? Steph Graf jogou, Stefan Edberg jogou. Então, grandes estrelas, assim, ainda que foi uma limitada a idade, né? Não se podia jogar tenistas com idade muito alta, quer dizer, caras extremamente famosos no circuito, então houve uma limitação. Mesmo assim, as arquibancadas ficaram completamente lotadas, e aí o Comitê Olímpico Internacional entendeu a importância e o peso do tênis e foi obrigado a readmiti-lo, o que vai acontecer nas Olimpíadas seguintes, em Seul, em 1988. Mas, minha gente, essa volta do tênis aos Jogos Olímpicos não foi tão simples assim. Em Seul, como eu falei, em 1988, quando é marcada o retorno da competição,
o COI faz determinadas exigências para que os tenistas possam disputar o campeonato. Ficar hospedado na Vila Olímpica, abrir mão de seus patrocinadores pessoais, não receber qualquer verba para competir. Talvez por causa disso, mas muito em função da distância, né? Seul era do outro lado do planeta, final de temporada, foi disputado pós-US Open, então parece que isso desmotivou um pouco os principais tenistas da época, além do descrédito, né? Muitas vezes, inclusive o Yannick Noah, eu me lembro muito bem, foi um dos que mais se posicionou contra isso, Noah, que era um grande nome da época, dizendo que o tênis não era, as Olimpíadas não eram um lugar para o tênis, né? Que o tênis devia abrir seu espaço para os amadores, para os atletas que precisavam ter uma vitrine e não para os jogadores profissionais. Então o que acontece é que a chave masculina de Seul não foi toda aquela força, ela acaba sendo vencida pelo Miroslav Metir, que tinha sido vice-campeão do US Open daquele ano, para o Ivan Lendl, e um torneio acaba sendo um tanto quanto fraco no masculino. No feminino não, no feminino todas as melhores foram lá e aí a gente tem o grande acontecimento, um acontecimento único na história e provavelmente jamais vai ser repetido, quando a Steffi Graf, ela completa o Golden Slam. O que é isso, minha gente? É ganhar o Australia Open, Roland Garros, o Wimbledon, US Open e as Olimpíadas no mesmo ano. É um feito absolutamente extraordinário que nem de longe acho que pode ser hoje sonhado por um atleta profissional do tênis, né? Como eu disse, naquele ano os Jogos Olímpicos foram disputados depois de US Open, inclusive, né? Apenas a Maureen Connolly e a Margaret Court conseguiram fechar o Grand Slam, mas não puderam competir nas Olimpíadas, enquanto a Serena Williams acaba realmente fazendo também um Gold Slam, porque ela ganhou os 4 Slam e também foi campeã olímpica, mas nunca jamais na mesma temporada, como esse feito extraordinário da Steffi, que marcou os Jogos de Seul. Logo depois 4 anos depois, acontecem os Jogos de Barcelona, em 1992, e o primeiro disputado sobre o saibro. A ITF tinha decidido que tanto em Seul como em Barcelona, toda a competição olímpica foi em melhor de 5 sets e quinto set longo, como um Grand Slam. Um torneio extremamente desgastante, você imagina ainda na época, uma época de verão na Europa, Barcelona 1992, e sobre o saibro, partidas extremamente desgastantes, né? Mas, desta vez até um pouco mais de nomes importantes disputam o campeonato, a Graf volta, Sampras joga, Becker joga, então houve mais interesse dos jogadores até por estar na Europa, e aí tivemos a coroação da Jennifer Capriati que ganhou da Steffi Graf, né? Sucedeu a Steffi Graf no trono olímpico. E eu lembro até que na época havia uma grande esperança espanhola de medalha de ouro em geral, que era Arantxa Sánchez, e que acaba sendo batida pela Capriati na semifinal, né? Um grande torneio, depois a Capriati bate a Steffi na final de virada, uma das mais espetaculares finais olímpicas que foram registradas, né? E o Boris Becker e o Michael Stier, que eram campeões de Wimbledon, vão para o saibro e acabam também ganhando o campeonato de duplas, né? E eles ganham, uma coisa curiosidade, de 2 sul-africanos na final. A África do Sul, que tinha ficado impedida de competir desde 1960 por causa do seu regime de apartheid, né, de regime de segregação racial. Em 1960 ela é impedida de disputar, então esse vice do Wayne Ferreira e do Piet Norval marcam o primeiro pódio da África do Sul nas Olimpíadas, né? Em 1996, o tênis vai para Atlanta, em que, obviamente, aí entra em posição americana, acabam-se os 3 sets nas rodadas preliminares e só fica a final em 5 sets na decisão do título masculino, né? Então se acaba com as rodadas preliminares em 5 sets. Mas olha que coisa interessante. Mesmo em 3 sets, o set decisivo sempre longo, aquela velha regra da Federação Internacional, né? O Atlanta é disputado em quadra dura, então isso favorece muito o André Agassi, e aí novamente há uma grande desistência dos melhores tenistas. Apenas 3 top 10 topam jogar Atlanta,
Na quadra dura, o Agassi acaba sendo disparadamente o grande nome ali, né? Vocês lembram que foi um grande torneio para o Fernando Meligeni, que chegou ali bem pertinho da medalha de bronze, né? Naquela época quem perdia a semifinal disputava a medalha de bronze, né? Ele chega a disputar e não consegue. Medalha de bronze que acaba ficando nas mãos do indiano Leander Paes, que virou um herói nacional, porque a Índia não conquistava uma medalha há 50 anos. As Olimpíadas seguintes vão para Sydney. Sydney 2000 era uma Olimpíada em que Gustavo Kuerten estava presente. Nós depositamos esperanças grandes no Guga, mas novamente na Austrália ele nunca se deu bem, né? Sydney marca um domínio russo. O curioso é que o grande nome para ganhar, o grande favorito para vencer as Olimpíadas de Sydney no masculino era o Marat Safin, que havia acabado de ganhar o US Open em cima do Pete Sampras. Mas o Safin me perde na primeira rodada, vejam só, e aí abre espaço para que o Evgeny Kafelnikov conquiste a medalha de ouro em cima do Tommy Haas. Mas o grande marco, talvez, das Olimpíadas de Sydney sejam mesmo a presença das irmãs Venus e Serena Williams. A Venus, que já era uma campeã campeão de US Open, ela conquista a medalha de ouro de simples em cima da Elena Demitrieva, outra russa, aliás, e depois, junto com a Serena, as duas ganham a medalha de ouro, né? Então, um grande momento, e ficando ali marcado das duas irmãs que vieram das quadras públicas lá de Compton, na Califórnia, e vão lá e conquistam esse extraordinário momento em Sydney. 2004 marca o retorno dos Jogos Olímpicos para sua origem, Atenas, na Grécia. E, como grande novidade, o torneio olímpico de tênis passou a contar pontos para o ranking mundial. Foi um esforço que a ITF, junto com a ATP e a WTA, fizeram para que os grandes nomes competissem com satisfação no torneio olímpico, né? E o grande marco do torneio de tênis foi o domínio sul-americano e chileno, principalmente, na categoria masculina, um grande feito para o tênis sul-americano, né? O Nicolás Massu ganha de Mardy Fish na final, 6-4 no quinto set. O Massu fez 25 horas de tênis em 8 dias, é um esforço extraordinário. O Gonzalez, que já tinha ganho do Andy Roddick durante a semana, ganha a medalha de bronze em cima do Taylor Dente, 16-14 no terceiro set decisivo. Portanto, aí os dois chilenos fazendo campanhas extraordinárias na quadradura, e para completar a festa, os dois ainda se juntam para ganhar a medalha de ouro de duplas em cima dos alemães Nicolas Kiefer e Rainer Schüttler. Ou seja, um momento histórico para o tênis chileno e sul-americano. Pequim, 2008. Aí nós vamos ver que finalmente todo esse esforço da Federação Internacional, da ATP, da WTA em trazer os melhores nomes para o torneio olímpico finalmente se concretiza. Porque 2008 vê aí a presença de Roger Federer, de Rafael Nadal, de Stan Wawrinka, de Novak Djokovic, que ainda não era uma estrela, ele já era campeão do Australian Open, mas não era ainda a grande estrela que ele foi, estava entre os melhores do ranking, é claro. Mas o torneio de Pequim finalmente consegue reunir realmente a nata do tênis, né? E acaba com o Nadal sendo coroado, novamente ganhando do Fernando Gonçalves na final. O Nadal ganha sua primeira medalha de ouro única de simples, depois ele vai ganhar uma outra de dupla, vocês vão se lembrar. E enquanto a Serena e a Venus novamente fazem um grande torneio em duplas, conquistam a medalha de ouro. Elas não tinham competido em Atenas, né, porque a Serena estava machucada, mas elas voltam a se reunir em Pequim e elas ganham de novo. E a Demitrieva, aliás, é a campeã feminina em cima da Dinara Safina. Veja aí, uma final russa, né, que nós já estamos vendo todos esses anos aí, que foi aquele auge do tênis feminino russo, que ainda teve a Sharapova lá em Wimbledon e tal, a Anastasia Biskina em Roland Garros. Então o tênis russo vivia ali um grande momento. Londres 2012, já está muito pertinho, vocês já se lembram muito bem. A grande novidade de Londres, além de realizar o torneio em Wimbledon, é que as duplas mistas voltam a ser disputadas pela primeira vez desde 1924. Então as duplas mistas entram no calendário olímpico finalmente, né? E aí
a vitória do Andy Murray sobre o Roger Federer na final, dentro da quadra central de Wimbledon. O Murray que tinha acabado de perder o Wimbledon para o Federer, então foi um momento histórico para o tênis britânico. O Murray já tinha jogado a final de duplas mistas com a Laura Robson, já estava ali, ele terminou em lágrimas o Wimbledon, depois ele faz toda essa festa nas Olimpíadas, e foi realmente um grande acontecimento. E no feminino a Serena ganha da Maria Sharapova na final, outro marco também, né, duas jogadoras excepcionais sobre a grama, decidindo o campeonato, e outra medalha de ouro para as irmãs Williams, né? Um torneio realmente incrível, que aliás também teve o título do Bob e do Mike Bryan, né? Os irmãos de ouro. Então, duas duplas de irmãos, os irmãos Williams e os irmãos Bryan, ganhando as medalhas de ouro em duplas, né? Um momento muito histórico aí para o tênis. Rio 2016 já está bem pertinho de nós, vocês se lembram. A grande novidade do Rio foi que finalmente se introduz o tie-break no set decisivo, qualquer que seja ele, embora as finais, a final masculina continue e permaneça em melhor de 5 sets. E o grande nome do torneio olímpico, obviamente, é o Andy Murray, porque ele conquista então seu bicampeonato ao bater o Romario Del Potro na final. Del Potro que havia eliminado o Novak Djokovic, que era um dos grandes favoritos, logo na primeira rodada. E a Serena perde muito cedo ali para a Elina Svitolina na terceira rodada, e o título feminino fica por uma grande surpresa, mais um nome aí do Caribe a conquistar, né? Porque além dela, em Barcelona, ganham duplas a Gigi Fernandes e a Mary Jo Fernandes. A Gigi Fernandes, que era as duas nascidas no Caribe, né? Uma em Porto Rico e a Mary Jo Fernandes na República Dominicana, então foi uma dupla caribenha a ganhar uma medalha olímpica, e a Mônica Puig, também porto-riquenha, acaba sendo uma grande surpresa e ganha aqui no Rio de Janeiro um momento incrível, né? Puig, infelizmente, nunca mais conseguiu jogar o mesmo padrão de tênis, mas foi um grande espetáculo. Muito bem, e aí chegamos por fim a Tóquio. Aliás, antes até de falar de Tóquio, deixa eu falar uma coisa curiosa aqui que eu registrei aqui para comentar com vocês. No Rio de Janeiro aconteceu um fato histórico, acho que passou até um pouco tanto despercebido, quando o australiano John Millman ganha do Ricardas Beransky em 6-0, 6-0 em apenas 50 minutos, foi pela primeira rodada. Nunca havia acontecido no placar de 6-0, 6-0 em qualquer torneio olímpico de tênis, né? Esse foi o primeiro e único marcado aqui no Rio de Janeiro. Por fim, chegamos a Tóquio 2020, então aí você já conhece toda a história de Tóquio, o problema da pandemia, foi adiado para o ano que vem, tal, e até por conta dessa preocupação de como estaria o estado físico dos tenistas, finalmente é abolido o quinto set, né? Então finalmente tivemos um torneio masculino inteiro jogado em 3 sets, melhor 3 sets, com tie-break em todos os sets, né? E o Andy Murray acaba não jogando, vivia aqueles problemas físicos intermináveis do Andy Murray, e o campeão acaba sendo o Alexander Zverev, que bate o Karen Khachanov na final, aliás, fraca, né? 6-3, 6-1, não foi, né, uma final de grande emoção. É interessante essa conquista do Zverev porque ele completa um quadro de 5 campeões olímpicos que jamais ganharam um Grand Slam. Anotem aí: Marc Rosset, o suíço, Nicolas Massu, como nós já contamos, a Mônica Puig aqui do Rio de Janeiro, ele próprio Zverev, e a Belinda Bencic, a suíça, que ganha lá em Tóquio o feminino, né? Então nós temos aí 5 campeões olímpicos de simples que jamais conquistaram um grande slam. Para finalizar aqui, vamos só lembrar para vocês algumas marcas que ainda permanecem importantes, recordes no torneio olímpico de tênis, né? O recorde de medalhas pertence a Kathleen McNee Godfrey, uma britânica, que ela ganha 5 medalhas, assim como a Venus, que também tem 5 medalhas. Só que as 5 medalhas da Venus são extremamente mais pesadas, vamos dizer assim. Ela tem 4 de ouro e 1 de bronze, enquanto a Godfrey tem 1 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, né? Aliás, a Serena e a Venus têm 4 medalhas de ouro olímpicas. No lado dos homens, o grande campeão, o que mais soma medalhas de ouro, é o Reginald Doherty, aquele que nós comentamos lá no comecinho, o britânico. Ele tem 3 medalhas de ouro, mais de qualquer outro homem, e o Andy Murray, no entanto, é o único que tem 2 medalhas consecutivas, é um bicampeão olímpico, né?
No geral, olha que coisa curiosa, a Grã-Bretanha é quem mais ganhou medalhas olímpicas com tênis, 43 medalhas, sendo 17 delas de ouro. Porém, são os Estados Unidos quem mais subiram ao primeiro lugar do pódio, com 21 medalhas de ouro do seu total de 39. Pois bem, minha gente, cabe a nós agora ficarmos de olho. Vocês já sabem que a chave de simples e de dupla serão sorteadas agora quinta-feira. Isso é extremamente importante para a definição principalmente da chave masculina, que está extremamente equilibrada e indefinida. Pode ser qualquer coisa, você tem vários favoritos e vários jogadores jogando bem tênis. Vamos lembrar que esse torneio olímpico masculino é um Roland Garros em 3 sets, muito diferente, portanto muito menor exigência física, porém com um tempo muito mais curto. É um torneio quase normal, que começa no sábado, termina no sábado, são 8 dias de competição para você jogar 6 partidas. Muito sacrificante na parte física, mas é um torneio menor jogado no Saibro de Paris. Enquanto a chave feminina também tem um certo equilíbrio, mas a Iga Swiatek é certamente a grande favorita, atual campeã de Roland Garros, assim como o Carlos Alcaraz, é o atual campeão, mas o Alcaraz tem uma concorrência muito maior ali, com o Jannik Sinner, com o Novak Djokovic, com o Alexander Zverev, vários jogadores, o Casper Ruud, vários jogadores se dão muito bem no Saibro, sem falar no que pode aprontar Rafael Nadal. A gente fica de olho, claro, nos brasileiros, Thiago Wilde e Thiago Monteiro jogando a chave de simples masculina e a chave de duplas, Bia Haddad Maia e Laura Pigossi jogando simples e a Bia fazendo dupla com a Luísa Stefani. Ainda não sabemos quem é que vai jogar a dupla mista. Tudo de ouro, voltamos semana que vem com mais um podcast Tênis Brasil, quem sabe aí comemorando e contando o que aconteceu lá nos Jogos Olímpicos. Grande abraço para vocês e curtam muito as Olimpíadas de Paris a partir de sexta-feira. Olá, aqui quem fala é o Bernardinho. No esporte e nos negócios, uma escolha errada e já era. Para vencer, vai de Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankhya, liberdade para evoluir.